Meus amigos, o Clube do Remo aí nos faz passar por cada uma, né, cara? Por exemplo, a gente tem que ouvir aí de time que foi rebaixado com 10 rodadas de antecedência, torcedores desse time, inclusive foi rebaixado pela gente, de que são tradicionais na competição e a gente não, né? Tá vendo, jogadores do Remo? O que vocês fazem a gente passar, o que a gente tem que ouvir, né? Por exemplo, o G-Beck, que tava com a página dele lá morta, lá, né? A página dele não tinha absolutamente nada de relevante para falar. Vai falar sobre o quê? Mucura só foi fumo nessa temporada. Vai falar sobre culinária, política, né? Vai falar sobre o quê? Aí pegou um corte meu aqui do vídeo, postou lá, viralizou. Me agradece, viu, G-Beck? Se não fosse eu, tua página tava lá morta às moscas. O ex-BBB, gente, eu não vou nem perder meu tempo, né? Porque o ex-BBB é fracassado, torce para um time fracassado, fala que o Remo é pequeno, mas a cada 10 postagens, 11 são sobre o Remo. Só tem alguma relevância porque fica falando mal do Remo. Foi processado pelo Brás recentemente, perdeu o processo, passou vergonha, então não vou perder meu tempo, né? Sobre o cara de lontra, quero agora falar um pouquinho sobre o cara de lontra. O cara de lontra, ele até teve uma estratégia boa, né? Mas a estratégia do lontra é boa. Por exemplo, de querer provocar o torcedor do Remo. Mas assim, lontra, utiliza a tuna, mano, pra provocar a gente. Nós temos dois rivais. Né? Dois rivais não, dois filhos, né? Os dois são filhos da gente. Mas utiliza a tuna pra provocar a gente. Porque a tuna dá mais trabalho pra gente do que esse outro aí que tu falou. Que tu ousou falar que é maior do Norte. Maior do Norte onde? Tradicional onde? O time só disputa a segunda divisão pra não ser rebaixado. Foi rebaixado aí. Ganhou 2 títulos da segunda divisão. Beleza, da segunda divisão quando ela tinha 3 meses. E a taça era uma taça igual isso aqui, ó. Igual esse desodorante aqui, ó. De plástico, de ferro. Não agora, que a taça é uma taça gourmet, né? É um campeonato de pontos corridos, premiação boa para os times que participam. Então, assim, menos, cara de lontra, menos. Se for para utilizar um rival, utiliza a tuna, pô. A tuna dá mais trabalho pra gente. É um filho também, apanha da gente igual a eles, mas dá mais trabalho pra gente. Eles esse ano perderam pra gente o Parazão, né? Demos o gostinho deles de ganhar o segundo jogo, mas nos pênaltis, como sempre, cagaram na cueca, né? No Campeonato Brasileiro da Série B, nós demos 3 pontos para eles, porque nós somos um bom pai ele ajuda o filho, né? Não conseguiram, aí no segundo turno a gente teve que surrar igual todo mundo, pô, dar uma surra igual todo mundo. Tomaram fumo e foram rebaixados. Não vem me falar, Mucurento, que o rebaixamento de vocês não foi decretado no Clássico, porque foi. Porque até o Clássico vocês tinham ainda alguma esperança, os jogadores tinham alguma esperança. Perdeu o Clássico, desandou tudo, acabou, não ganhou mais de ninguém. Não empatou, não perdeu, não só empatou e perdeu os jogos. Então, cara de lontra, utiliza uma estratégia melhor. Outra coisa, cara de lontra, tu tá muito confiante como teu Goiás, cara de lontra. O Goiás não tá jogando bosta nenhum. A camisa pesa, né? Porque a cara dele nem de retrospecto ele vai falar porque o Goiás é freguesaço do Remo. Vai falar, camisa pesa. Será que pesa mesmo? Será que quando fechar lá a jaula lá e tiver os 22 em campo, será que essa camisa vai pesar? Não sei, cabe aos nossos jogadores aí provarem pra gente que não são bundas moles, né? Vocês estão ouvindo? E eu tenho assim um recado pros torcedores do Clube do Remo. Toda vez que o cara de lontra postar alguma coisa, marca os jogadores do Remo. Marca esses bunda moles aí pra eles verem, né, o que o cara de lontra e a galera do Goiás tá falando. Pra eles verem. Quando alguma página da Mucura postar alguma coisa, marca os jogadores do Remo, eles têm que ver isso. Eles têm que ver o que eles fazem, a gente tem que ouvir. Porque, tudo bem, a gente tem que ouvir do Goiás alguma coisa. O Goiás é um time que tá na Série A há um bom tempo, né? O Goiás é um time que é protagonista no futebol brasileiro, pelo menos na questão de Série A. E agora um time que foi rebaixado com 10 rodadas de antecedência. Eu tenho que ouvir desse time? Cara de lontra. É complicado. Então, sobre isso daí, né, pra quem pediu para que eu falasse aqui, eu já falei, já dei minha opinião aqui. Faça isso que eu estou falando aqui pra você. Quando o cara de lontra falar alguma merda, marca os jogadores do Clube do Remo. Vai lá, marca um por um. Melhor, pega a postagem e compartilha lá. É melhor ainda. Compartilha a postagem no perfil do cara, pro cara ver. Pra esses jogadores verem aí. É isso. Gente, já falei isso aqui pra vocês e vou repetir de novo. Tem jornalista que diz que quer o bem do Remo, mas não quer, que tá fazendo de tudo pra tumultuar o clube. Vocês sabem de que eu tô falando, vocês sabem.
Tomem muito cuidado. Nem todo mundo quer o bem do Remo. Nem todo mundo. O meu interesse no Remo nunca foi pessoal. Vocês sabem disso. O meu interesse no Remo é esportivo, é ver o clube na Série A. E eu vou fazer o que eu puder para isso. O que eu tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Mas tomem muito cuidado, tá? Com aqueles lobos, né? Lobo não, né? Que lobo agora no Pará é sinônimo de frouxura, de bunda molice, né? Mas aqueles leões em pele de cordeiro. Tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado. Bom, falando agora aqui sobre o time do Remo, né? E principalmente o jogo contra o Goiás. O Remo já disponibilizou aí os ingressos para essa partida. Do lado B, né? O lado bicholor, né? O lado, inclusive, que eu assisti ano passado, o jogo do acesso. Por isso, eu vou para esse lado, nesse jogo agora de novo. Se deu certo ano passado, vai dar certo esse ano. Pelo menos a gente vai ganhar do Goiás, né? Então, eu já comprei meu ingresso, vou para esse lado aí, tá? O lado A, 80 e o lado B, 60. Promocional, tá? E 120 a cadeira do lado B, se não me engano, 140 a cadeira do lado A, né? Só confirmar aqui, eu não lembro se é 140 ou 160, até porque eu não me atento muito à cadeira, só comprei a cadeira uma vez, que foi inclusive no Clássico, porque eu não consegui comprar arquibancada. Eu sou mais torcedor de arquibancada, gente. Eu sou mais torcedor de arquibancada mesmo, gosto mais de arquibancada, eu me sinto melhor, me sinto bem na arquibancada, né? Então deixa eu só olhar aqui, porque o Remo postou, e aí eu só preciso confirmar aqui para vocês, tá? Sobre as cadeiras aí, tá? Mas é basicamente isso. É 60 o lado B, lado A é 80, né? As cadeiras do lado B é 120 e as cadeiras do lado A eu não lembro se é 140 ou é 160, tá? Mas se eu não me engano é 140. Deixa eu só confirmar aqui, porque tá complicado, cara. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, tá? Antes disso, enquanto eu confirmo aqui para vocês, deixa eu falar um pouco sobre essa atitude lamentável aí da torcida do Avaí, né? E aí, Avaí, vocês vão postar alguma nota oficial repudiando a torcida de vocês? Não, né? Vocês não vão fazer isso. Quando os torcedores do Remo, de maneira errada, e eu falei aqui no canal, invadiram lá para ir na pancadaria com a galera do Avaí, eu falei aqui. Eu falei. Eu fui sujeito homem de vir aqui e falar, ó, foi errado. O que a torcida do Remo, esses torcedores fizeram é errado, pode prejudicar o clube, prejudicar inclusive torcedores, vai respingar inocente. E agora? Vocês vão repudiar a atitude lamentável da torcida de vocês? De xenofobia, de racismo com o Reinaldo? Vocês vão? Vocês vão repudiar? Porque é muito bom falar dos outros, né? É muito bom olhar pro rabo dos outros, não olhar pro nosso. Quero saber se vocês vão falar alguma coisa. 160, tá, gente? Confirmei aqui. Preço da arquibancada do lado A, só para ficar bem claro. 80 a cadeira e 160 a arquibancada. 80 a arquibancada e 160 a cadeira. Lado B, 60 a arquibancada, tá? E 120 a cadeira, tá? Do lado B. Inclusive aí a tendência é que nós tenhamos aí uma boa média de público, talvez até o recorde de público do Estádio Olímpico do Pará. Adivinha de quem, né? Quem é o recorde? Quem é o clube que tem a maior torcida? Cara de Lontra, não fala merda não, cara de Lontra. Não passa essa vergonha não, a maior torcida é a do Remo. Fala aí de Libertadores aí, que isso não me importa, tá? Fala de Série B, isso não me importa. Agora falar que a maior torcida do Norte é desse timinho aí, desse time aí que sempre viveu as nossas sombras, que foi inclusive fundado para rivalizar com a gente, nunca conseguiu, sempre ficou abaixo, sempre foi o nosso freguês. Para, cara de Lontra. Para, cara de Lontra. Passa essa vergonha não, cara. Na moral, fala as coisas com dados, senão eu vou começar a achar que tu é igual o Radibala, um doente. Aí eu não vou te levar mais a sério. Aí eu vou achar que tu é um doido mesmo, retardado. Então, pô, por favor, né, cara? Vamos trabalhar com fatos aqui. Vamos trabalhar com fatos. Bom, falando agora aqui sobre o time, né? A gente já falou sobre aí a nota oficial que o Remo soltou, inclusive repudiando aí a questão do Reinaldo, a questão também do preconceito com o torcedor do clube do Remo. E eu quero falar aqui um pouco sobre o time. Gente, mais uma vez falando aqui, temos um duelo
que vale, talvez, os últimos anos do Remo, os próximos anos. A gente, há 10 anos atrás, estávamos numa Série D de Campeonato Brasileiro. Muita coisa de lá mudou para cá. Nós nos estruturamos e hoje nós somos simplesmente o melhor e o maior time do Norte. Nós voltamos ao nosso patamar que a gente sempre foi. O maior e o melhor. Tá? Se você não quer falar sobre... Muculento, se você quer debater aqui, só vai olhar lá quanto vale o patrimônio do Remo e quanto vale o patrimônio da Mucura. Aí depois você vem aqui e me fala. Tá bom? E aí... É claro, é óbvio que a gente também vai ter que lidar com os fracassos. O Flamengo, para se tornar o que ele é hoje, ele fracassou pra caramba. Quem não lembra aí da zoeira do Cheirinho? Ah, o Flamengo só fica no quase. Tá aí, ó, pilhando taça, ganhando tudo. O Palmeiras do mesmo jeito. O Fortaleza. Não, Palmeiras e Flamengo são inalcançáveis pro Remo. Vamos falar do Fortaleza, que ficou 7 temporadas seguidas batendo na trave para subir para a Série B. Quando subiu imediatamente para a Série A e construiu o que construiu, chegando em final de Sul-Americana, semifinal de campeonato da Copa do Brasil, né? 3º lugar, 4º lugar na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Garantido vaga para Libertadores aí, disputando a maior competição intercontinental da nossa região aí. Então, cara, assim... Tudo é um processo. É óbvio que eu vou ficar muito frustrado se o clube do Remo não conquistar o acesso. É óbvio. Eu vou deixar de torcer pro Remo por conta disso? Claro que não, pô. É óbvio que não. Que fique bem claro isso. Outra coisa, para com essa idiotice de que Remo é pra quem acredita. Todo mundo acredita. Se o cara torce pro clube, ele acredita, pô. Ele acredita. Não vem querer medir o remismo do cara, não, por ele estar criticando, por ele estar cobrando esses caras. Olha o que esses jogadores fizeram. Por isso que eu sempre falo. Jogador de futebol tem que ser elogiado e enaltecido quando conquistou o objetivo. Antes disso, não pode fazer. Não pode. E que isso que aconteceu aí recentemente sirva de exemplo para nós mesmos. Sobre essa questão da reestruturação do clube do Remo, ela está acontecendo, gente. Ah, se o Remo não conquistar o acesso, né, que é uma grande possibilidade disso acontecer, infelizmente, vamos mandar todo mundo embora. Negativo, vai mandar todo mundo embora quem? Não, mantém o treinador, mantém os jogadores, alguns, né? Claro, Natan Pescador, Pedro Castro, Sávio, Pedro Costa, que inclusive já vai embora, Regis, o doutorado em medicina, Regis, Cantijo também pode começar a pensar também numa rescisão de contrato e mandar embora. Pode mandar embora esses caras não vão ser úteis. E traz jogadores que possam entregar. Agora, Marcelinho, Klaus, Marcelo Rangel, Caio Vinícius, os 2 boxeadores aí, Minotauro e Minotouro também, podem ficar pro ano que vem. Pedro Rocha, nós já vamos ter pelo menos uma espinha dorsal. É claro que esses jogadores, eles sofrerão ali assédios de outros clubes, é óbvio. Se destacaram nessa temporada, esses que eu estou falando. O Caio provavelmente deve voltar pro Vitória. Deve ser útil lá, porque está emprestado para o Remo. Então tem vários outros fatores aí. Agora a gente não pode agir de uma maneira radical. O Remo vem num processo de reconstrução, não vamos esquecer disso. Eu não estou aqui, mais uma vez falando, tá? Eu não estou aqui tentando justificar o fracasso, não. Para mim vai ser um fracasso se o Remo não conquistar o acesso. Mas temos que pensar no ano que vem. A temporada não se resume só nessa temporada. Ano que vem a gente tenta de novo. Vamos montar um time forte para brigar nas cabeças de novo do campeonato. A gente está numa condição para isso. Tá? A gente está numa condição para isso. Mas deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.